No casamento da minha neta, notei que meu crachá dizia, a velhinha que está pagando por tudo. Fiquei surpresa, claro. Mas antes de contar o que aconteceu, quero te pedir uma coisa, acompanhe essa história até o fim e comenta de qual cidade você está me assistindo, quero ver até onde ela chega. Sempre acreditei que festas de família deveriam ser momentos de alegria. O casamento da minha neta Jennifer deveria ser um desses dias perfeitos, daqueles que aquecem o coração só de lembrar. Mas, naquela manhã, eu descobriria o que minha família realmente pensava de mim. Acordei cedo e demorei um pouco mais para me arrumar. Tenho 65 anos, não sou vaidosa, mas queria estar bonita. Escolhi um vestido azul claro, o preferido do Robert, meu falecido marido. Cuidei bem do cabelo prateado e passei um pouco do perfume que ele me deu no nosso último aniversário antes do câncer levá-lo, há 3 anos. Você está linda, Alice, eu disse pro espelho, imaginando ele dizendo isso pra mim. Quase dava para ouvir sua voz, sentir sua presença ali do meu lado. A cerimônia na igreja de São Marcos foi linda. Jennifer estava radiante, com o rosto cheio de felicidade. Meu filho Richard a levou até o altar, orgulhoso, e até minha nora, Pamela, parecia realmente emocionada. Por alguns instantes, tudo parecia perfeito. Mas tudo mudou na recepção. Quando cheguei ao grande salão do Hotel Westbrook, fui até a mesa onde os convidados pegavam seus crachás e lugares nas mesas. A moça que cuidava da lista sorriu e disse: Aqui está, Senhora Edwards. Peguei o crachá esperando ler Alice Edwards, avó da noiva. Mas, em vez disso, em uma caligrafia elegante estava escrito: A velhinha que vai pagar por tudo, minha querida. Minha mão parou no ar. Com certeza, isso deve ser um engano. Quer que eu continue o próximo trecho dessa história também, no mesmo estilo fácil e envolvente? Aconteceu alguma coisa? Perguntou a moça, percebendo minha expressão. Forcei um sorriso. Parece que houve um engano no meu crachá. Ela se inclinou para olhar, e seus olhos se arregalaram. Ai, me desculpe. Deixa eu ver se tem outro. Tá tudo bem, respondi rápido, sem querer causar confusão no casamento da Jennifer. Depois eu falo com a minha família. Prendi aquele crachá ofensivo no meu vestido e entrei no salão, com o rosto queimando de vergonha. Será que a Jennifer aprovou isso? Ou foi ideia do Richard? Ou da Pamela? Quem achou que isso era engraçado? Durante o coquetel, tentei aproveitar, conversando com alguns convidados, muitos nem notaram o crachá, ou fingiram não ver por educação. Mas então ouvi uma conversa que me gelou por dentro. Você viu o crachá da avó? Alguém sussurrou, rindo. A Pamela disse que acharam que seria hilário. Outra voz respondeu, pois é, ela é praticamente o caixa eletrônico da família. Afastei-me rápido, com as mãos tremendo. Foi quando o Richard me viu e acenou de longe. Mãe. Vem conhecer os Anderson. O pai costumava jogar golfe com o Bill. Fui até lá, meio sem vontade. Bill Anderson me pareceu vagamente familiar, talvez algum antigo colega de trabalho do Robert. Mãe, esses são o Bill e a Martha Anderson, disse o Richard, e em seguida riu, minha mãe, nosso banco ambulante. O sorriso da Martha sumiu ao bater o olho no meu crachá. Bill pareceu desconfortável. Alice Edwards, falei firme, estendendo a mão. Viúva do Robert. Claro, disse Bill, gentil. Robert sempre falava de você. Tinha muito orgulho. A conversa continuou, mas eu mal ouvi uma palavra. Quando eles se afastaram, puxei o Richard de lado. O que significa isso? Perguntei, apontando pro crachá. Ele riu. Ah, mãe, não seja tão sensível. Quer que eu continue o próximo trecho também nesse mesmo tom natural e envolvente? É só uma brincadeira, mãe. Todo mundo sabe que você é quem tem o bolso fundo desde que o pai deixou tudo pra você, disse o Richard, rindo. Isso é humilhante, falei baixinho. Ah, por favor, ele revirou os olhos. Leva na esportiva, é uma festa. Antes que eu pudesse responder, a Pamela apareceu, elegante no vestido de mãe da noiva. Ah, aí está você, Alice. O Richard está te apresentando para todo mundo? Queremos que todos saibam quem tornou esse casamento maravilhoso possível. Ela piscou e os dois caíram na risada. Pedi licença e fui direto pro banheiro, precisando de um momento sozinha. Enquanto secava os olhos com um lenço, a porta se abriu, e um senhor de terno bem cortado entrou, parou assustado e recuou imediatamente. Senhora Edwards,
Quer dizer, Alice, ele chamou do lado de fora, com voz hesitante. Sou Martin Reynolds, o advogado do Robert. Posso falar com você um instante? Respirei fundo, me recompondo, e saí. Martin sempre tinha sido gentil comigo. Ele cuidou de toda a herança do Robert. Notei que ele olhou discretamente pro meu crachá e depois disse. E, também ouvi alguns comentários. Suspirei. Aparentemente é só uma piada. A expressão dele ficou séria. Isso não tem graça. E o Robert ficaria furioso. Ele hesitou, depois abaixou a voz. Tem algo que você precisa saber. Algo que o Robert pediu para eu não contar, a menos que fosse realmente necessário. Martin enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope. Isto é um adendo ao testamento do Robert, lhe explicou. Ele adicionou pouco antes de falecer. Abri com os dedos trêmulos. O texto era cheio de termos jurídicos, mas a mensagem era clara. Qualquer descendente que me humilhasse publicamente seria excluído da herança, com uma herança muito maior do que eu imaginava. Olhei para Martin, atônita. Por que ele nunca me contou isso? Ele esperava que nunca fosse preciso, respondeu em voz baixa. Queria que eles te tratassem bem por amor, não por medo de perder o dinheiro. Olhei em direção ao salão, onde minha família ainda comemorava, sem saber que, com aquelas risadas, acabavam de perder milhões. Quer que eu reescreva o final também com um toque mais emocional, tipo encerramento de novela ou conto? O que você quer fazer? Perguntou Martin. Dobrei o documento com cuidado e devolvi para ele. Nada, ainda não. Quero ver até onde eles vão. Quando voltei para a recepção, o crachá parecia mais pesado no meu peito. Mas, dessa vez, não era a vergonha que eu sentia. Era outra coisa, uma determinação nova. A vontade de finalmente enxergar minha família como ela realmente era. Na manhã seguinte ao casamento da Jennifer, sentei sozinha à mesa da cozinha, ainda de roupão, encarando o crachá ofensivo que deixei à minha frente. A caligrafia elegante parecia zombar de mim, a velhinha que vai pagar por tudo. Passei o dedo sobre as letras, imaginando como o Robert teria reagido se visse aquilo. Ele raramente se irritava, mas quando alguém desrespeitava quem ele amava, ninguém queria estar por perto. Eles mudaram, sussurrei pro quarto vazio, como se ele pudesse me ouvir. Ou talvez sempre tenham sido assim, e a gente só não quis enxergar. Levantei e fui para a sala, atraída pelo grande retrato de família acima da lareira. A foto foi tirada 5 anos atrás, no nosso aniversário de 40 anos de casamento. O Robert estava no centro, ainda forte, mesmo com os primeiros sinais da doença que acabaria levando ele. Eu estava ao lado, com a mão sobre o ombro dele. Richard e Pamela dos lados, e Jennifer e o irmão, Michael, ainda adolescentes, na frente. A gente parecia feliz. Parecia uma família de verdade. Mas quando tudo começou a mudar? Essa pergunta não saía da minha cabeça enquanto eu preparava meu chá da manhã. Talvez tenha sido aos poucos, tão devagar que eu nem percebi o respeito se desfazendo, até ser tarde demais. A primeira lembrança clara veio 6 meses depois do funeral do Robert. Richard e Pamela me convidaram para jantar, o que já era algo raro naquela época. Estavam gentis, atenciosos, perguntando como eu estava, relembrando histórias do Robert. Mas, na sobremesa, veio o verdadeiro motivo do convite. Mãe, disse o Richard, enchendo minha taça de vinho. Quer que eu continue esse trecho também, mostrando o que ele ia pedir para ela? A Pamela e eu estávamos pensando em reformar a cozinha, disse o Richard, naquele jantar. Nada demais, só trocar os eletrodomésticos, colocar bancadas novas, essas coisas. Que ótimo! Respondi, sem imaginar o que viria depois. É que, continuou a Pamela, com aquele tom doce e ensaiado, com as mensalidades da faculdade das crianças e outras despesas, estamos meio apertados. Lembro do silêncio que se seguiu. Os dois me olhando, esperando. Vocês estão me pedindo dinheiro? Perguntei. Não pedindo, disse o Richard rapidamente. É que o papai deixou você bem confortável, e achamos que talvez você quisesse ajudar a família. Naquela mesma noite, escrevi um cheque de $30.000. Hoje vejo que foi ali que tudo começou. Os pedidos pequenos viraram grandes. A reforma da cozinha virou uma reforma completa da casa. A ajuda para a faculdade virou carros de luxo para Jennifer e pro Michael quando fizeram 18. As férias em família viraram viagens caras que eu era convidada para ir e esperavam que eu pagasse. Abri o armário do corredor e peguei uma caixa com meus documentos financeiros.
Sentei no chão, como uma menina, e comecei a separar extratos bancários e cheques cancelados. As provas da minha ajuda eram incontestáveis. Em 3 anos, eu havia dado para eles quase $250.000. O telefone tocou, interrompendo minha contagem. Era a Pamela. Alice, você tá em casa? Tentei te ligar no celular. Olhei para a bolsa da festa, o celular ainda estava lá dentro. Tô sim. Tá tudo bem? Tá sim, respondeu ela, animada. O Richard e eu só queríamos te agradecer por tudo ontem. O casamento não foi lindo? Foi maravilhoso, respondi. A Jennifer e o Mark estão super gratos pela sua generosidade. Sem você, nada daquilo teria sido possível. Fechei os olhos, lembrando do cheque de $45.000 que eu tinha assinado pro buffet e o aluguel do salão. Fico feliz em ter ajudado, respondi, com calma. Na verdade, é sobre isso que eu liguei, disse Pamela, com aquela voz melosa que eu já conhecia bem. Os pais do Mark iam pagar a lua de mel, mas o negócio do pai dele anda mal, e eles tiveram que desistir. Quer que eu continue o trecho, com a resposta dela e o que acontece depois da ligação? A Jennifer está arrasada, disse a Pamela, com aquele tom falso de preocupação. A gente queria saber se você poderia ajudar. Eles sonham com 2 semanas em Bali. O Richard e eu também vamos contribuir, claro. Mas, com tudo que gastamos no casamento. Tudo que eles gastaram. Eu sabia muito bem quem tinha pago quase tudo. Vou pensar, respondi, surpreendendo até a mim mesma por não dizer sim na hora. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ah, é que eles precisam reservar logo, para conseguir as melhores tarifas. Entendo, falei. Te aviso amanhã. Depois que desliguei, voltei à minha escavação financeira. O Robert sempre me alertou sobre a relação do Richard com o dinheiro. Ele acha que o dinheiro resolve tudo, ele me dizia. Mas dinheiro sem valores só cria mais problemas. Naquela época, eu não tinha entendido. Ou talvez não quisesse entender. Um barulho na porta me assustou, alguém batendo. Olhei pelo olho mágico e vi o Michael, meu neto, parado na varanda, meio nervoso. Apressei-me em juntar os papéis espalhados e escondi tudo de volta no armário antes de abrir a porta. Oi, vovó, disse ele, vindo me abraçar. Com 21 anos, era alto como o avô e tinha o mesmo olhar gentil. Tá tudo bem? Mandei várias mensagens pra você. Tá sim, querido. Só um pouco cansada de ontem. Entra. Fui colocar a chaleira no fogo pra fazer um chá novo. O Michael sempre foi diferente do resto, mais sensível, menos preocupado com aparência e status. Ele se sentou à mesa e disse, meio hesitante. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem, o crachá, as piadas, o jeito que todo mundo falava, não foi certo. Senti um nó na garganta. Você percebeu? Claro que percebi. Muita gente percebeu, respondeu, olhando para baixo, envergonhado. Eu devia ter dito alguma coisa. Peguei a mão dele com carinho. Não é sua responsabilidade corrigir seus pais, meu amor. Mas é minha responsabilidade me posicionar pelo que é certo. Quer que eu continue o trecho, mostrando o que a avó faz depois dessa conversa com o Michael? Vovó, disse o Michael, olhando direto para mim, o pai e a mãe mudaram desde que o vovô morreu. Ou talvez eu só não tivesse percebido antes. Eles só falam de dinheiro. Do seu dinheiro, para ser sincero. O que você quer dizer com isso? Perguntei, já sentindo um aperto no peito. Ele hesitou antes de responder. Semana passada, ouvi eles conversando sobre a sua casa. O pai disse que ela é grande demais para uma pessoa só, e que poderiam te ajudar a se mudar para um lugar menor. O apito da chaleira me salvou de responder na hora. Enquanto despejava água quente sobre os saquinhos de chá, pensei no que o advogado Marty Reynolds tinha me mostrado, o adendo do testamento do Robert. Pensei no crachá do casamento, nos pedidos de dinheiro, e agora nessa nova ideia de me tirar da minha própria casa. Vovó? A voz do Michael me trouxe de volta. Tem certeza de que tá bem? Coloquei o bule na mesa e me sentei diante dele. Estou mais do que bem, meu querido, respondi. Acho que tô enxergando as coisas com clareza pela primeira vez em anos. Como assim? Ele perguntou, confuso. Sorri, decidida. Só acho que tá na hora de fazer algumas mudanças por aqui. Enquanto tomávamos o chá, fiquei observando o rosto dele.
Me perguntei se ele era mesmo diferente dos pais, ou se aquele mesmo sentimento de ter direito a tudo só estava escondido, esperando o momento certo para aparecer. Pela primeira vez desde que o Robert morreu, senti algo novo, uma calma fria, firme, no lugar da tristeza. Eu não tomaria decisões apressadas. Mas eu observaria. Com atenção. E esperaria para ver quem, na minha família, realmente merecia o legado que o Robert deixou. 3 dias depois do casamento, o Richard e a Pamela organizaram um brunch de pós-casamento no clube de campo deles. Pensei em não ir, mas a curiosidade falou mais alto. Queria saber se o episódio do crachá tinha sido um caso isolado ou parte de algo maior. Cheguei ao Acrid Country Club vestindo um conjunto creme simples, mas elegante, o mesmo que o Robert sempre dizia que me deixava com ar de realeza. Assim que entrei no salão reservado, vi vários rostos conhecidos, a Jennifer, o Mark, o Michael e outros parentes e amigos do casamento. Mãe. Aqui. Chamou Richard, acenando para mim da mesa principal. Quer que eu continue o trecho do brunch, mostrando o que acontece lá? Pamela, deslumbrante num vestido de grife que provavelmente custava mais do que o salário mensal de muita gente, me deu um beijo no ar. Alice, você está ótima, disse ela, num tom que soava mais como surpresa do que elogio. Guardamos um lugar para você bem aqui. Sentei-me, percebendo que tinham me colocado ao lado dos pais do Mark, com quem eu mal tinha trocado 2 palavras, em vez de perto dos meus netos. O brunch começou tranquilo, com conversas leves e risadas educadas, até que a Pamela ergueu a taça e bateu de leve com o garfo, chamando atenção. Queremos agradecer a todos por estarem aqui hoje e por ajudarem a tornar o casamento da Jennifer e do Mark tão especial, começou, sorrindo. E, claro, um agradecimento especial à vovó Alice, que tem sido incrivelmente generosa. Todos os olhares se voltaram para mim. Na verdade, continuou ela, o sorriso um pouco forçado, temos um anúncio empolgante. A vovó vai financiar a lua de mel dos recém-casados em Bali. Alguns convidados bateram palmas. Fiquei paralisada, com a xícara de café parada no ar. Eu nunca tinha confirmado isso. Mãe, disse o Richard, baixinho, esperando que eu reagisse. Coloquei a xícara de volta no pires, com calma. Essa é a primeira vez que estou ouvindo isso, falei, controlando o tom da voz. Um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. A Jennifer olhou para mim, confusa, depois envergonhada. O Mark encarou o prato. Bem, disse Pamela, soltando uma risadinha tensa, nós falamos sobre isso ontem, lembra? Você disse que ia pensar. Sim, eu disse isso. E ainda estou pensando. O Richard se inclinou para mim e sussurrou em voz alta o bastante para todos ouvirem. Mãe, não faz escândalo. A gente já avisou que eles podem reservar a viagem. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Era como se um fio, esticado por anos, tivesse finalmente arrebentado. Eu não me lembro de ter concordado em pagar uma lua de mel em Bali, disse, dessa vez em voz firme o suficiente para ecoar pela mesa. Até onde sei, os pais do Mark iriam arcar com essa despesa. O pai do Mark se remexeu na cadeira, constrangido. Tivemos alguns problemas no negócio, murmurou. Eu entendo, respondi com gentileza, mantendo o olhar firme. Quer que eu continue a partir daí, mostrando como ela vira o jogo e revela o que descobriu no testamento? Essas coisas acontecem, e eu disse calmamente, mas acho muito errado oferecer o dinheiro de outra pessoa em público sem o consentimento dela, não acham? A mesa ficou em silêncio. O rosto da Pamela ficou vermelho. Talvez a Jennifer e o Mark possam considerar uma lua de mel mais modesta, sugeri. Uma que caiba dentro das posses deles, quis dizer. Das posses deles? Pamela sibilou. E as suas posses? Todo mundo sabe que o Robert te deixou muito bem de vida. O tom dela, aquela mistura de inveja e direito, deixou tudo muito claro para mim. Minha situação financeira não é assunto para discussão pública, respondi firme. E nem minhas escolhas de como gastar meu dinheiro. O Richard agarrou meu braço, apertando com força. Mãe, para com isso. Você tá nos envergonhando. Afastei o braço com calma. Não, Richard. Vocês é que se envergonharam. Levantei-me, ajeitei o blazer e olhei para os noivos. Jennifer, Mark, desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Eu posso ajudar com uma lua de mel razoável, mas isso vou discutir com vocês em particular. Quando virei para sair, o Michael também se levantou. Eu te acompanho até o carro, vó.
No saguão, longe dos olhares curiosos, minha postura firme começou a desmoronar. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava as chaves. A senhora tá bem para dirigir? Ele perguntou, preocupado. Assenti, respirando fundo. Tô bem, só um pouco abalada. A senhora devia se orgulhar, ele disse, sorrindo de leve. Foi muito corajosa lá dentro. Olhei pro meu neto, de verdade. E, por um instante, ele me lembrou tanto o Robert que meu peito apertou. Quer vir jantar comigo hoje? Perguntei sem pensar muito. Eu adoraria, respondeu ele. Mais tarde, enquanto comíamos frango assado na minha cozinha, acabei desabafando. Contei sobre o comportamento dos pais dele nos últimos 3 anos, os pedidos de dinheiro, a falta de respeito, a forma como foram me tratando cada vez pior. Não tô surpreso, disse ele, triste. Eu vi isso acontecendo. Depois que o vovô morreu, parecia que eles passaram a te ver como um caixa eletrônico? Completei. Ele suspirou. Exatamente isso. Quer que eu continue a próxima parte, quando ela começa a planejar o que fazer com o testamento e o futuro da família? Na semana passada, eu os ouvi falando de novo sobre sua casa. Disse o Michael com a cabeça baixa. E está piorando. Ele continuou. Semana passada eles discutiam como te convencer a se mudar para Sunrise Acres, o lar de idosos. Fiquei atônita. Aquela casa era meu refúgio, cheia das memórias da vida que eu e o Robert construímos juntos. O pai disse que seria melhor para todo mundo se você reduzisse o tamanho. Ele mencionou que o mercado imobiliário está aquecido e que eles poderiam te ajudar a maximizar seu investimento. Senti um mal-estar. Eles não estavam atrás só do meu dinheiro. Queriam a minha casa também. Michael, falei, decidida a confiar no neto e revelar a ele a verdade sobre o adendo do testamento do Robert, há algo que preciso te contar. Mas antes que eu pudesse continuar, a campainha tocou. Pela janela, vi o carro do Richard entrando na garagem. É o seu pai, disse ao Michael. O rosto dele ficou duro. Você não precisa atender, ele murmurou. Mas eu cansei de me esconder. Não, respondi com firmeza. Acho que é hora da gente botar tudo pra fora. Abri a porta. O Richard estava ali, o rosto vermelho de raiva. Qual foi esse show no brunch? Ele exigiu, empurrando-se para dentro do corredor. Então ele viu Michael. O que você está fazendo aqui? Perguntou, surpreso. Jantando com a vovó? Respondeu Michael, calmo. Algo que o resto de vocês podia tentar alguma vez, sem pedir dinheiro. O rosto do Richard escureceu. Sai fora disso, Michael. Isso é coisa entre sua mãe e eu. Não, disse eu, com firmeza. Se vamos ter essa conversa, o Michael fica. Cansei das manipulações escondidas, Richard. Vamos colocar tudo na mesa. E naquele momento, olhando para o rosto zangado do meu filho e a postura protetora do meu neto, soube que chegamos ao ponto de ruptura. Não havia mais volta. Basta dessa sua atitude, mãe. Gritou Richard, andando de um lado para o outro na sala como animal preso. Quer que eu continue com o que aconteceu depois desse confronto? Primeiro, aquela cena no brunch, e agora descubro que você anda envenenando a cabeça do Michael contra a gente. Gritou Richard. Eu continuei sentada calmamente na velha poltrona do Robert, com as mãos cruzadas no colo. Michael estava de pé, encostado na lareira, os braços cruzados, observando o pai com uma mistura de decepção e firmeza. Ninguém está envenenando a cabeça de ninguém, respondi, com a voz tranquila. Só estamos reconhecendo o que vem acontecendo nesta família desde que seu pai morreu. E o que exatamente está acontecendo? Richard retrucou. Você e a Pamela têm tratado a vovó como se ela fosse um banco, não uma pessoa, disse Michael antes que eu pudesse falar. Aquele crachá no casamento, oferecer o dinheiro dela pro casamento e pra lua de mel sem nem perguntar, falar de vender a casa dela pelas costas. Você está nos espionando agora? Richard perguntou, o rosto ficando ainda mais vermelho. Estou prestando atenção, pai, respondeu Michael, firme. Coisa que você podia tentar fazer de vez em quando. Richard virou-se para mim, mudando o tom para aquele jeito doce e calculado que ele usava sempre que queria algo. Mãe, você está entendendo tudo errado. A gente só quer te ajudar a administrar seu dinheiro com sabedoria. Você não está ficando mais nova. Tenho 65, Richard, não 95, interrompi.
Minha cabeça está ótima, e eu sou perfeitamente capaz de cuidar dos meus próprios assuntos. Mas o papai deixou tanto para você. Chega, levantei a mão. O Robert me deixou exatamente o que ele quis me deixar. A herança dele não é o cofrinho da família. O sorriso falso do Richard sumiu. Então o que você está dizendo? Que vai cortar a gente só porque a Pamela fez uma piadinha com um crachá? Estou dizendo que, de agora em diante, vou tomar minhas próprias decisões sobre o meu dinheiro e sobre a minha casa. Se a Jennifer e o Mark quiserem uma lua de mel em Bali, que economizem, como a maioria dos casais jovens faz. Se você e a Pamela querem uma casa maior, trabalhem para isso. Richard me olhou como se eu tivesse começado a falar outra língua. Depois, virou-se pro Michael. Quero falar com a minha mãe a sós. Eu fico, respondeu Michael, firme. Isso é assunto de família. Quer que eu continue com o final da cena, quando o Richard perde o controle e o clima esquenta de vez? O Robert construiu várias empresas ao longo da vida, explicou Martin, e vendeu cada uma no momento certo. Os investimentos dele sempre foram bem conservadores, o que fez o patrimônio resistir muito bem às crises econômicas. Eu sabia que estávamos bem financeiramente, respondi, meio atordoada, mas não imaginava isso tudo. Robert sempre foi muito reservado quando o assunto era dinheiro. Ele não gostava de ostentar. Martin sorriu. Ele sempre dizia que você se casou com ele quando ele não tinha nada além de potencial, e um Chevy velho. Por isso, ele nunca quis que você virasse uma daquelas mulheres obcecadas por marcas caras e clubes exclusivos. Dei uma risadinha, dava para ouvir a voz do Robert naquelas palavras. É exatamente o tipo de coisa que ele diria. Sobre o anexo do testamento, continuou Martin, é simples, mas poderoso. Qualquer descendente que te humilhar publicamente perde todo o direito à herança. Aquele incidente do crachá no casamento, por exemplo, com certeza se encaixa. E o Brant também, provavelmente. Mas, Alice, ele completou com calma, você não precisa decidir nada agora. O anexo continua valendo enquanto você viver. Assenti, pensativa. E se eu quisesse fazer algumas mudanças no meu próprio testamento? Talvez rever como os bens estão sendo administrados. Martin se inclinou para frente. Que tipo de mudanças você está pensando? Quando saí do escritório dele, eu já tinha um plano. Nada de confrontos, nada de escândalos, só uma retomada silenciosa da minha vida e do meu poder. Primeiro, liguei para minha velha amiga Eleanor, com quem quase não falava desde que o Robert morreu. Marcamos um almoço pro dia seguinte. Depois, passei no centro comunitário e peguei um panfleto sobre aulas de pintura. Robert sempre me incentivou a explorar esse lado criativo, talvez agora fosse a hora. Em casa, sentei diante do computador e comecei a pesquisar empréstimos para pequenos negócios. Michael tinha comentado sobre o sonho de abrir uma livraria depois da faculdade, mas se preocupava com os custos iniciais. Um investimento de verdade no futuro do meu neto parecia o uso perfeito para parte da minha fortuna. Quer que eu continue com o próximo trecho, mostrando como ela começa a agir com um novo plano? Quando o telefone tocou e vi que era Pamela, deixei tocar até cair na caixa postal. A velha Alice teria atendido na hora, aflita, imaginando qual seria a nova emergência ou pedido de dinheiro. Mas aquela Alice estava desaparecendo, dando lugar a uma mulher que finalmente reconhecia o próprio valor. Mais tarde, ouvi o correio de voz e, claro, era exatamente o que eu esperava. Alice, aqui é a Pamela. O Richard me contou sobre a conversa de ontem. Acho que houve um mal-entendido. A gente sempre quis o seu bem. Estávamos pensando em jantar com você no fim de semana para esclarecer tudo. Ah, e a Jennifer comentou que você estava reconsiderando o assunto da lua de mel. Eles precisam reservar logo para conseguir as melhores tarifas. Me liga, tá? Deletei a mensagem sem pensar duas vezes e não retornei a ligação. Em vez disso, peguei meu talão de cheques e escrevi um valor modesto como presente de casamento para Jennifer e Mark, o suficiente para uma boa lua de mel, mas em New England, talvez, e não em Bali. Coloquei o cheque dentro de um cartão com uma mensagem carinhosa, desejando felicidades, e lacrei o envelope. Minha estratégia silenciosa estava em andamento. Sem brigas, sem drama, apenas limites firmes e tranquilos. Robert teria aprovado. 6 meses se passaram num piscar de olhos, cheios de pequenas, mas profundas mudanças. Me matriculei nas aulas de pintura do centro comunitário, reaproximei-me de velhos amigos e passei mais tempo com o Michael, que agora me visitava sempre.
Ajudei com um pequeno investimento inicial pro plano da livraria dele, e o projeto estava indo muito bem. Enquanto isso, o comportamento do Richard e da Pamela oscilava entre frieza distante e tentativas forçadas de reconciliação, sempre com o mesmo objetivo: meu dinheiro. Quando o silêncio não dava resultado, apareciam de repente com sorrisos ensaiados e desculpas bobas para me visitar. Mas, inevitavelmente, a conversa acabava sempre indo parar no mesmo lugar: dinheiro. Uma reforma que queriam fazer, a casa que Jennifer e Mark pensavam em comprar, as preocupações deles com a aposentadoria. Quer que eu continue com a parte em que ela finalmente decide agir e coloca o plano em prática? Toda vez que eles tentavam puxar assunto sobre meu dinheiro, eu respondia com calma e um sorriso firme: prefiro não falar sobre isso. Essa frase virou meu mantra, e, a cada vez que eu repetia, meu sorriso ficava mais confiante. Claro, eles não gostaram nada da rejeição. As mensagens da Pamela começaram a ficar cada vez mais agressivas, e as ligações do Richard, mais insistentes. Mas eu tinha descoberto uma força nova no meu silêncio, na tranquilidade de colocar limites claros pela primeira vez. Hoje era meu aniversário, o de 66 anos. E, mesmo com meus protestos, o Michael insistiu em organizar uma pequena reunião de família na minha casa. Está na hora de eles lembrarem de quem é essa casa, disse ele, com uma firmeza que me fez lembrar tanto do Robert. Passei a manhã no jardim, podando as rosas e sentindo uma paz profunda naquele gesto simples. O jardim tinha sido mais uma vítima dos últimos 3 anos, tempo em que eu só vivia correndo para atender às vontades do Richard e da Pamela. Mas agora, assim como eu, ele estava voltando à vida. No meio da tarde, a casa já estava pronta para receber os convidados. O Michael chegou cedo para ajudar com os preparativos finais. Tem certeza de que está pronta para isso? Perguntou ele, arrumando uma bandeja de queijos e biscoitos. Pronta como nunca, respondi, alisando meu vestido novo, vermelho e ousado, uma cor que eu jamais teria escolhido antes. Além do mais, é só um jantar. Mas nós dois sabíamos que não era só um jantar. Era a primeira vez em meses que toda a família estaria reunida debaixo do meu teto. Richard e Pamela, Jennifer e Mark, e até alguns amigos antigos do Robert, incluindo o Martin Reynolds. Pontualmente às 5 horas, a campainha tocou. Richard e Pamela estavam na porta, com sorrisos tão falsos que dava para quase ouvir o plástico esticando. Feliz aniversário, mãe, disse Richard, me entregando um buquê de flores de supermercado. Alice, você está diferente, comentou Pamela, observando meu vestido novo, meu cabelo arrumado, e a maquiagem discreta, feita com as técnicas que aprendi nas aulas do centro comunitário. Quer que eu continue com o trecho em que o jantar começa e a tensão começa a aparecer? Obrigada, eu disse simplesmente, dando um passo para trás e deixando que eles entrassem. Jennifer e Mark chegaram logo depois, seguidos por Marty e outro casal que tinha sido muito amigo meu e do Robert. Cumprimentei todos com calma e conversei com uma leveza que, 6 meses atrás, eu jamais teria conseguido. Quando nos sentamos na sala de jantar, percebi o olhar do Richard passeando pela casa, medindo, avaliando, calculando. Já Pamela não parava de encarar o novo quadro na parede, uma paisagem que eu mesma tinha pintado. Você redecorou a casa, Alice? Perguntou ela, com um tom que deixava claro que não aprovava as mudanças. Só algumas atualizações, respondi com um sorriso tranquilo. Tenho feito aulas de pintura. Aulas de pintura? Repetiu Richard, como se eu tivesse dito que estava aprendendo a pilotar foguete. A vovó é muito talentosa, disse Michael, orgulhoso. Ela já vendeu 2 quadros na feira de arte da comunidade. Vendeu? Pamela pareceu realmente confusa. Mas, por que vender? Você precisa de dinheiro? Eu sorri. Não é por necessidade, Pamela. É por prazer. Um silêncio desconfortável tomou conta da mesa, até Mark quebrar o clima perguntando sobre a livraria que Michael planejava abrir. Está indo muito bem, respondeu Michael. Graças à vovó, já finalizei o plano de negócios e estou procurando o local certo. O cabeça do Richard virou na hora. Graças à vovó? O que isso quer dizer? Michael o encarou firme. A vovó está investindo na minha livraria. Investindo? A voz de Richard subiu. Com que dinheiro? Com o meu dinheiro, respondi, tranquila. Richard começou a dizer algo, mas se conteve ao perceber os outros convidados olhando. Talvez a gente devesse conversar sobre isso em particular, murmurou. Não há nada para discutir, Richard, respondi firme. Agora eu cuido das minhas próprias decisões financeiras.
O rosto dele escureceu, dava para ver que ele queria explodir. Mas antes que dissesse qualquer coisa, Jennifer começou a contar uma história sobre a lua de mel em Cape Cod, o destino que ela e Mark escolheram depois de receber meu presente simples, mas cheio de carinho. A conversa mudou de rumo, e o clima na mesa começou a se acalmar, pelo menos na superfície. Quer que eu continue com a parte em que a tensão entre eles volta durante o jantar? A tensão diminuiu, por um momento. Depois do jantar, todos foram para a sala tomar café e comer sobremesa. A conversa estava leve, até que Pamela me encurralou na cozinha. Alice, o que está acontecendo com você? Perguntou num sussurro ríspido. Primeiro, você se recusou a ajudar na lua de mel. Depois, sumiu por meses. E agora está jogando dinheiro no sonho impossível do Michael. Não é um sonho impossível, respondi calma. É um plano de negócio sólido. Ah, por favor, não seja ingênua. Livrarias não dão lucro hoje em dia. Ele está te usando. Não, Pamela. Eu estou apoiando o sonho do meu neto. Isso é bem diferente. Os olhos dela se estreitaram. O Richard e eu conversamos. Achamos que já está na hora de você pensar em se mudar para um lugar menor. O Sunrise Acres tem apartamentos ótimos, e o dinheiro da venda desta casa poderia ajudar todo mundo. Então era isso. O plano que o Michael tinha ouvido por acaso, agora dito abertamente. Esta casa não está à venda, respondi firme. E onde eu moro não é assunto de família. Antes que ela pudesse retrucar, Richard apareceu na porta. Está tudo bem aqui? Tudo ótimo, respondi com um sorriso, pegando o bolo que eu mesma tinha assado de manhã. Vamos comer sobremesa? Na sala, comecei a cortar o bolo, mas Richard pigarreou, chamando a atenção de todos. Antes de continuarmos, tem algo que a Pamela e eu queremos conversar com vocês, disse ele. Minha mão parou no meio do movimento com a faca. Isso não estava nos meus planos para a noite. Estamos preocupados com as decisões da mamãe ultimamente, anunciou Richard, olhando para os outros. Ela tem feito escolhas financeiras ruins, se isolado e recusado nossos conselhos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Acho que já é hora de pensar em uma procuração, para protegê-la, continuou. Marty Reynolds, que estava sentado com a xícara de café, a colocou sobre a mesa com cuidado. Isso é algo muito sério, Richard. Você tem alguma prova de que sua mãe perdeu a capacidade de decidir? Ela está dando dinheiro para abrir uma livraria em plena era digital, respondeu Richard. Senti uma estranha calma tomar conta de mim. Aquele momento era inevitável, desde o dia em que comecei a dizer não. Sua mãe me parece perfeitamente capaz, disse Martin com tranquilidade. Tomar decisões com as quais você não concorda não é sinal de incapacidade. Você não entende, insistiu Richard, a voz ficando mais alta. Ela sempre contou com o papai e depois comigo para cuidar do dinheiro. Agora, de repente, está tomando decisões totalmente irracionais. Chega. Coloquei a faca de bolo sobre a mesa. Eu não sou irracional, nem incapaz, e muito menos preciso da sua orientação, Richard. Mãe, seja razoável. Eu tenho sido razoável por 3 anos, interrompi. Paguei reformas, viagens, carros e até um casamento. Deixei vocês me tratarem como um cheque ambulante em vez de mãe. Mas isso acaba agora. O rosto de Richard ficou vermelho de raiva. É isso que você quer? Gritou, gesticulando para todos à mesa. Nos humilhar na frente de todo mundo? Fazer a gente parecer os vilões? Não, Richard, respondi com calma. Vocês fizeram isso sozinhos. Sua velha egoísta. Ele sibilou, levantando-se de repente, quase derrubando a cadeira. Depois de tudo o que fizemos por você. Pamela puxou o braço dele, percebendo o constrangimento dos outros convidados. Mas Richard já tinha perdido o controle. Você acha que pode simplesmente nos cortar? Papai teria vergonha de você. Foi então que Marty Reynolds pigarreou e disse as palavras que mudariam tudo. Na verdade, Richard, começou ele calmamente, seu pai previu exatamente essa situação. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Richard ficou imóvel, de boca entreaberta, enquanto Martin tirava um envelope familiar do bolso do paletó. Robert adicionou uma cláusula especial ao testamento pouco antes de falecer, explicou Martin para a sala atônita. Ele estava preocupado com a forma como Alice poderia ser tratada depois que ele se fosse. Que tipo de cláusula é essa? Perguntou Pamela, recuperando a voz primeiro.
Martin olhou para mim em silêncio, pedindo permissão. Eu apenas assenti com a cabeça. A cláusula diz que qualquer descendente que humilhar Alice publicamente perde toda a herança, explicou Martin com calma. Isso inclui tratá-la com desrespeito, tentar controlar seu dinheiro contra a vontade dela ou forçá-la a sair da própria casa. Isso é um absurdo. Richard explodiu. Papai nunca faria uma coisa dessas. Fez sim, interrompeu Martin, e como executor do testamento, eu venho documentando os episódios dos últimos meses. Ele então se virou para mim. Alice, eu preciso perguntar, você quer aplicar a cláusula? Todos os olhos se voltaram para mim. Olhei para Richard e Pamela, o rosto dos dois estava pálido, misto de choque e medo. Depois olhei para Jennifer, confusa e envergonhada. Por fim, encarei Michael, que me observava com um olhar firme, cheio de apoio. Sim, disse por fim, com calma. Quero. Richard caiu de volta na cadeira. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na vida, respondi. O crachá no casamento, o anúncio da lua de mel, as cobranças constantes por dinheiro e agora essa tentativa de me declarar incapaz, tudo isso termina hoje. Mas, e a nossa herança? Sussurrou Pamela. Está perdida, confirmou Martin. Toda? Perguntou Jennifer, quase sem voz. Martin assentiu. Infelizmente, sim. A cláusula é bem clara. Isso não é justo. Gritou Richard, batendo o punho na mesa. Ela nos enganou. Nos deixou acreditar que o dinheiro estava ali, esperando para ser usado. Não, Richard, falei com firmeza. Eu nunca prometi nada. Vocês é que presumiram, exigiram, tomaram, mas nunca perguntaram o que eu queria ou precisava. E quanto a Jennifer e ao Mark? Perguntou Pamela, já desesperada. Eles não fizeram nada de errado. Martin consultou suas anotações antes de responder. Jennifer estava presente em vários episódios, mas não participou ativamente das humilhações. Mas ela também nunca defendeu Alice. Os olhos de Jennifer se encheram de lágrimas. Desculpa, vovó. Eu devia ter falado alguma coisa no casamento, sobre o crachá. Estendi a mão por cima da mesa e segurei a dela. Todos nós erramos, querida. O importante é o que a gente aprende com isso. E agora, o que vai acontecer? Perguntou Mark, colocando o braço em volta de Jennifer. Agora, respondeu Martin, segundo o que está escrito na cláusula, a parte da herança de Richard e Pamela será redistribuída. Para quem? Exigiu Richard. Metade vai direto para Alice, explicou Martin, a outra metade será dividida entre os descendentes que demonstraram respeito e cuidado com ela. Todos olharam para Michael, que parecia realmente surpreso. Eu juro que não sabia de nada, vovó, disse ele rapidamente. Eu sei, meu querido, garanti. Seu avô ficaria muito orgulhoso do homem que você se tornou. Richard se levantou de novo, com o rosto tomado pela raiva. Isso é armação. Uma conspiração. Vou contestar isso na justiça. Pode tentar, respondeu Martin, calmo. Mas a cláusula tem validade legal, e temos provas de que as condições foram cumpridas. Alice, começou Pamela, agora com uma voz doce demais, com certeza podemos resolver isso em família. Nunca foi nossa intenção. Guarde isso, Pamela, interrompi. Já é tarde demais. Então é isso? Gritou Richard. Depois de tudo que fizemos por você, vai simplesmente nos cortar fora? Não, Richard, respondi, ficando de pé e olhando diretamente para o meu filho. Depois de tudo que eu fiz por vocês, estou apenas me defendendo. Há uma grande diferença. A reunião terminou logo depois. Jennifer e Mark foram embora, pedindo desculpas e prometendo ligar em breve. Richard e Pamela saíram sem dizer uma palavra. Martin e os outros convidados se despediram discretamente, até que só restaram Michael e eu, no silêncio repentino da minha casa. Você tá bem, vovó? Ele perguntou, ajudando a tirar as sobremesas intocadas da mesa. Tô melhor do que bem, respondi, surpresa ao perceber que era verdade. Eu me sinto livre. Um ano depois, eu estava parada na porta da Chapter 1, a livraria que Michael finalmente tinha aberto numa charmosa casa vitoriana no centro da cidade. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando as estantes cheias de livros escolhidos com carinho e cantinhos aconchegantes para a leitura. No balcão de café, a namorada do Michael, Emma, servia cafés de torra local e doces caseiros.
Na área infantil, o mural que eu mesma pintei cobria uma parede, uma floresta mágica, cheia de animais escondidos e casinhas de fadas para as crianças descobrirem. 2 vezes por semana, eu conduzia a hora da história para os pequenos do bairro, que é algo que nunca imaginei fazer antes. O pequeno apartamento no andar de cima também foi reformado. Não para mim, que eu ainda amava minha casa, cheia das lembranças do Robert, mas para um programa de residência para jovens escritores que Michael criou com parte da herança. O sininho da porta tocou, e Jennifer entrou, empurrando um carrinho com sua bebê de 3 meses, Roberta, batizada em homenagem ao avô. Vovó! Jennifer exclamou, me vendo. Nem sabia que você vinha hoje. Só vim deixar uns novos marcadores de página que pintei, respondi, me abaixando para admirar a pequena Roberta. Oi, coisinha linda. Durante o último ano, Jennifer e eu reconstruímos nossa relação aos poucos. Depois do choque da herança, ela fez um esforço real para se aproximar de mim, dessa vez, sem influência dos pais. Mark, o marido dela, ajudou muito, sempre incentivando Jennifer a ter suas próprias opiniões. Richard e Pamela, por outro lado, foram outra história. Depois de várias tentativas frustradas de contestar a cláusula, se mudaram para a Flórida, onde Richard conseguiu um emprego com um antigo sócio. Nossos contatos agora se resumiam a cartões de Natal e algumas notícias ocasionais que Jennifer me passava. Você tem ouvido falar dos seus pais ultimamente? Perguntei, enquanto Jennifer se acomodava numa mesinha com o bebê. Mamãe ligou semana passada, disse Jennifer com um suspiro. Mesma conversa de sempre. Reclamou do trabalho do papai, da casa em que tiveram que morar, de como a vida é injusta. Sinto muito, falei com carinho. Não sinta, respondeu Jennifer com firmeza. Eles fizeram as escolhas deles. Eu fiz as minhas. Emma se aproximou trazendo café e scones fresquinhos, fez um carinho no bebê e voltou pro balcão. Logo depois, Michael saiu do fundo da loja com uma pilha de livros novos. Seu rosto se iluminou quando nos viu. Chegaram na hora certa, disse ele animado. Quero conversar com vocês sobre uma ideia. Ele explicou seu plano de ampliar os programas comunitários da livraria, oferecendo aulas de leitura para adultos e oficinas de escrita para adolescentes. Isso vai exigir reinvestir parte do lucro, ele completou. Mas acho que vale a pena. Acho maravilhoso, respondi, sentindo um orgulho enorme. Enquanto eles discutiam os detalhes, olhei ao redor da livraria banhada de sol, aquele lugar lindo, que representava não só o sonho do Michael, mas um novo começo para todos nós. No ano desde toda aquela revelação, eu tinha redescoberto partes de mim que estavam adormecidas há muito tempo. Fiz novos amigos, me dediquei mais à pintura, e até comecei a viajar, primeiro viagens curtas de fim de semana, depois 2 semanas na Itália com um grupo de excursão para idosos, onde conheci Claude, um viúvo de Boston de olhar gentil e humor afiado, que agora me ligava todos os domingos. Robert aprovaria, pensei, não só a livraria ou minha nova independência, mas também os limites que finalmente aprendi a colocar. Ele tentou me proteger com aquela cláusula, mas no fim, eu aprendi a me proteger sozinha. O bebê da Jennifer soltou um risinho alegre, me trazendo de volta pro presente. Aquela era minha família agora, imperfeita, incompleta, mas real. Estávamos reconstruindo algo bonito a partir dos escombros do que se perdeu. O que você acha, vovó? Perguntou Michael, me chamando de volta para a conversa. Olhei para ele, para Jennifer e pro bebê, o futuro da nossa família, e para a livraria que nasceu de confiança e amor, não de obrigação e ganância. Acho, respondi sorrindo, que é exatamente aqui que a gente devia estar.